Ok, queridos, já estamos gravando, tudo bem? Vamos começar a nossa vivência de hoje. Nós vamos bater um papo, sobre mecânica dos fluidos, que vocês assistiram a aula do professor Rodrigo, leram o livro e estão afiadíssimos para a gente começar. Por que mecânica dos fluidos é importante? Na nossa vida de engenheiro, nós nem sempre vamos trabalhar com sólidos, tá? Aqui na mecânica dos fluidos, nós vamos trabalhar com cálculo de pressão de barragem, vamos calcular escoamento laminar ou turbulento dentro de condutos fechados, condutos abertos. Vamos trabalhar um pouco sobre pressão de fluidos dentro de tubulações. Então, a mecânica dos fluidos ela é extremamente importante, é uma matéria muito bacana e que faz assim na nossa mente, tá? É indispensável para a formação de qualquer engenheiro, tá? Indispensável, muito interessante. E a dificuldade de trabalhar com fluido é exatamente essa, porque a gente está trabalhando com fluido. E é a primeira vez que a gente se depara com algo parecido. Lá em Física 1, bem no finalzinho, a gente começa a mexer um pouco com fluidos, ver um pouco das ideias de Newton para fluidos, ver um pouco da teoria do Arquimedes para empuxo, a gente vê um pouco de gases também. Mas vocês já perceberam que é algo que assim, normalmente a gente não está tão familiarizado quanto estamos com a física mecânica clássica, com o trabalho de sólidos. Porque o fluido, a principal característica do fluido é que ele flui. Então, fluido nada mais é do que uma substância capaz de fluir. Ou, como o livro de vocês traz, um fluido é toda aquela substância que precisa de um recipiente para ter uma forma. Ou seja, ele não tem uma forma própria e assume a forma daquele recipiente. Existe uma diferença quando você tem um líquido e quando você tem um gás. Quando você tem um líquido, pode ser que aquele líquido preencha totalmente a forma. Quando tem um líquido, pode ser que aquele líquido não preencha totalmente a fórmula. E quando você tem o gás com certeza vai preencher totalmente a forma do recipiente que está contido, tá? Em seguida, nós passamos por algumas características dos fluidos, né? E começamos a ver como que eles se comportam. Então, lá no livro vai ter deixa eu compartilhar com vocês. Lá no livro de vocês. Cadê? Lá no livro de vocês, ele vai trazer esse desenho, né? Onde você vai ter uma superfície e você vai ter uma placa e ele vai poder se movimentar. Nesse caso, a placa está movimentando para lá. Isso aqui é para um sólido. Quando a gente vai para um líquido, isso vai comportar de uma maneira diferente. Mas independente da maneira como isso acontece, vai surgir uma força contrária àquele movimento que é chamada de uma força, tangencial àquele movimento, que é a força de arrasto, que a gente já vai ver. E a partir disso, o Newton conseguiu encontrar o que a gente chama de tensão de cisalhamento, tá? Essa também é chamada de lei de Newton da viscosidade. A tensão de cisalhamento nada menos do que aquela força tangencial, a força tangencial que aparece, dividido pela área da placa, tá bom? Então, a partir disso, o Newton... Isso é o que a gente normalmente já conhece, tá, pessoal? Qualquer tensão lá na resistência dos materiais, qualquer tensão é uma força por área. Nesse nosso caso, nós estamos observando a força tangencial que estava sendo aplicada naquela placa, tá bom? E a partir disso, quando a gente faz essa análise para um fluido, nós vamos ter um diagramazinho um pouco diferente, porque cada ponto daquele fluido ele vai se mexer com um gradiente de velocidade. Se a força está indo para lá, diferente de um sólido em que todos os pontos mexem ao mesmo tempo, esse aqui, conforme a placa desliza, a velocidade em cada um dos pontos vai ser diferente e gradual, tá bom? Isso aqui é uma derivada de velocidade em relação a uma distância, tá? Então, os fluidos ele tem esse comportamento laminar, a gente diz um pouco diferente dos sólidos. E a partir disso, o Newton chegou a essa conclusão de que a tensão ela é proporcional à variação dessa velocidade, dessa variação desse gradiente de velocidade em relação a esta altura, tá? E ele percebeu que se ele dividisse essa tensão por esta variação, ele encontrava uma constante. Ele sempre constava um número. E esse número nunca mudava, independente dos fatores que ele estava trabalhando. Isso ele chegou à conclusão, após muito observar, de que essa constante
nada mais, nada menos é do que a viscosidade cinemática do seu fluido. A viscosidade cinemática do seu fluido. Por quê? Aqui nós já entramos no conceito de propriedades dos fluidos, tá bom? Propriedades dos fluidos são muito importantes porque eles regem o comportamento dos fluidos. A viscosidade dos fluidos é essa dificuldade que o fluido encontra a se movimentar. Ou seja, quando você vai tentar movimentar essa placa, temos uma placa aqui, temos essa placa, temos essa superfície. E existe aqui, ó, um fluido. Quando você tenta movimentar esta placa, vai surgir uma força contrária ao movimento daquele fluido. E bem aqui em cima, ó, vai existir tipo uma propriedade, algo que tenta impedir que aquela placa ande nessa direção. Isso é a viscosidade, tá? Ele acho que vai até conceituar aqui bem bonitinho. Cadê? Aqui, ó. Quando um fluido se movimenta em relação a um sólido ou outro fluido, observa-se que também existe uma resistência ao movimento. A propriedade que representa essa resistência é a viscosidade. A viscosidade é representada por essa letrinha grega, mi minúsculo, e a gente normalmente trabalha com ele, ó, em quilos por metro segundos, ou newton segundos por metro quadrado, ou pascal vezes segundo. Lembrando que pascal é uma unidade de medida de pressão, tá bom? E existe uma coisa que interfere na viscosidade, tá? Que é a temperatura. A temperatura vai influenciar na viscosidade daquele fluido. Como a gente bem sabe, existem dois tipos de fluido, os líquidos e os gasosos, tá? Eu não lembro exatamente em qual ponto aqui do livro de vocês ele vai dizer isso, tá? Mas isso é extremamente importante. A viscosidade, ela vai diminuir conforme a temperatura se eleva, isso para líquidos, ok? Então, ó, a viscosidade reduz conforme a gente aumenta a temperatura para líquidos. Isso fica muito visível quando a gente vai usar óleo na frigideira, né? Você coloca o óleo lá e tenta fazer ele deslizar pela frigideira. Ele vai apresentar uma certa dificuldade aquele movimento. Conforme a gente esquenta aquela frigideira, você vai ver que o óleo desliza mais facilmente. O que você está fazendo? Você está diminuindo a viscosidade cinemática dele. Já os gases é o inverso. Com os gases, conforme a temperatura aumenta, a viscosidade também aumenta, tá? Então, os gases têm esse comportamento diferente em relação aos líquidos para essa propriedade que é a viscosidade, tá? Em seguida, ele começou a delinear uma série de propriedades que vocês já conheciam, tá? E que, apesar de serem simples, às vezes elas causam problemas, que são densidade, massa específica e peso específico. Primeiro, ele conceitua a densidade. Pessoal, densidade é o volume é o resultado que a gente encontra pela divisão da massa pelo volume de um corpo. Tá. Quando você vai verificar massa específica, você percebe uma vez mais massa e volume. Então, qual que é a diferença? Quando você faz o cálculo de massa específica, você desconsidera o volume dos vazios. Ou seja, na massa específica não tem volume de vazio. Pensa, por exemplo, numa esponja. Uma esponja tem uma massa e tem um volume, tá? Então você vai calcular a densidade dividindo massa pelo volume. Só que a esponja tem buracos em seu interior e dentro desses buracos você encontra volume de ar. Se você fazer essa continha desconsiderando o volume que esse ar ocupa, você estará calculando peso específico. Massa específica, tá? E é por isso que a massa específica recebe um outro nome também, de densidade absoluta, que a mim é mais fácil de associar. Por que essa densidade é absoluta? Porque eu estou falando só de massa dividido pelo volume que a massa ocupa. Não tem massa dividida pelo volume de massa mais volume de ar, que é o caso da densidade. Então, o que acontece? Densidade e massa específica, mesmo se tratando de mesmo material, pode ser diferentes. O que acontece? Quanto menos poroso for a sua substância, vai chegar uma hora que a densidade e a massa específica serão muito parecidas ou iguais, tá bom? Que é o caso do quê? Dos líquidos.
Em seguida, ele trabalhou com o conceito de peso específico. Peso específico nada mais é do que o peso que aquele corpo tem dividido pelo seu volume. É peso por volume. Como a gente sabe que peso é massa vezes aceleração, e massa por volume é peso específico, perdão, é massa específica, então ele reescreve a equação, ó. Massa por volume é massa específica. Gravidade é gravidade, então o seu peso específico também pode ser calculado pela multiplicação da massa específica pela aceleração da gravidade, tá? Porque eu estou falando de peso, peso específico. E eu utilizo a letra grega gama, tá? Então, ó, vimos quatro conceitos. O de viscosidade cinemática, tá? Viscosidade cinemática. Não, viscosidade dinâmica, perdão. A gente viu o conceito de. Perdão. A gente viu o conceito de viscosidade dinâmica, que é o μ, de tensão de cisalhamento. Vimos o conceito de densidade, que é massa dividido por volume. Cadê? Densidade, que é massa dividido por volume. Vimos o conceito de massa específica, que é massa dividido pelo volume, desconsiderando o volume dos vazios. Vimos o conceito de peso específico, que é o peso daquele corpo dividido pelo seu volume, ou a multiplicação da massa específica pela gravidade. Tá? Então, ó, nesse capítulo nós vimos 5 conceitos, alguns vocês já conheciam, outros não. Tá? A tensão de cisalhamento, leiam, ela é muito interessante a maneira como ele faz a dedução, principalmente nesse exercício aqui, ó. Esse exemplo que ele faz de um cilindro dentro de outro cilindro, trabalha bem essa ideia de tensão, tá? Tensão de cisalhamento, que é algo que vocês vão ver lá em resistência dos materiais, com certeza. É o mesmo conceito, mas quando chega aqui na mecânica dos fluidos, ó, ela assume uma carinha diferente, tá? Essa variação, voltando aqui um pouquinho na tensão de cisalhamento, essa variação aqui, ó, para você não cair em casos que você precisa fazer uma integral dupla, o que que ele faz? Imagina uma placa e outra placa e tem um líquido aqui no meio. Ele faz essa distância aqui ser tão pequena, mas tão pequena, que essa variação, ao invés de assumir essa característica linear. E quando isso acontecer, ao invés de você calcular com a variação da velocidade, você pode usar direto a velocidade. E ao invés de você calcular a variação do y, né, daqui, ó, por integral, você pode usar aquela própria pequena distância, que ele usa a letra epsilon para indicar aquela distância pequenininha. E assim, ó, você cai numa questão de puramente algébrica, né? Multiplicação de valores, você não tem que integrar nada. Por isso que leiam este exemplo, tá? Este exemplo no livro é muito importante. Deixa eu seguir o bailinho aqui. Tá. A gente, aqui na mecânica dos fluidos, pessoal, nós vamos trabalhar com fluidos... nós vamos trabalhar com fluidos... Cadê? Onde que ele coloca? Nós vamos trabalhar aqui na mecânica dos fluidos com o que nós chamamos de fluidos homogêneos. Fluidos homogêneos significa que em cada ponto deste fluido, cada pontinho deste fluido, as propriedades dele são iguais às propriedades médias do fluido inteiro. Vocês sabem que isso não acontece. Imagina um fluido... Imagine um fluido. Cada pontinho desse fluido não tem as mesmas propriedades. É impossível. Mas para facilitar a nossa vida, a gente considera que todos os pontinhos desse fluido... Um dia eu vou entender porque a moto de motoboy faz tanto barulho. Cada pontinho desse fluido a gente considera que tem as mesmas propriedades, que são iguais às propriedades médias de todas as propriedades, tá? Antes da gente seguir, tem mais um conceito de viscosidade que ele introduz para a gente, chamado de viscosidade cinemática. Aqui, ó, viscosidade cinemática, que é representada por esse Vzinho, minúsculo, deitadinho. A viscosidade cinemática nada mais é do que a sua massa, do que a viscosidade dinâmica, que é o μ, dividido por sua massa específica, tá? Isso, gente, se chama viscosidade cinemática. Tá? Lembrando, onde que eu encontro esse mizinho? Lá na equação de cisalhamento, na equação de tensão de cisalhamento. Onde eu vou encontrar o ρ fazendo massa por volume. Lembrando que esse volume é um volume sem os vazios, tá bom? Então, ó,
Esse último conceito dessa parte, viscosidade cinemática. É por isso que eu me drogo, gente. Olha esse tanto de barulho. Isso aqui, ó, é importante. Nós, infelizmente, não temos fluidos ideais, tá? O fluido ideal é aquele cuja viscosidade é nula, ou seja, é o fluido que não impõe barreiras, não impõe dificuldades ao movimento de outro fluido por ele ou de um sólido, ok? Claro que esses fluidos não existem, mas às vezes a gente utiliza esse conceito aqui, ó, para facilitar a nossa resolução de exercício, para a gente modelar. E também existe o tal do escoamento incompressível, tá? É aquele escoamento que o volume não varia ao modificar a pressão, que vocês vão perceber que é o que acontece com os sólidos e o que acontece com os fluidos, tá bom? Mas normalmente também a gente adota um escoamento incompressível em alguns casos para poder facilitar as nossas contas. Queridos, a análise dimensional eu vou comentar, fica a vocês de ler. Mas o que significa uma análise dimensional? Vocês vão perceber que existem números na engenharia que não têm unidade. Lembrando que normalmente a gente tem, por exemplo, números tipo lá, 2,5, aí tem uma unidade. A análise dimensional, vocês vão perceber que tem alguns números que não têm a unidade. E mesmo sem a unidade, o próprio número já está dizendo muita coisa para a gente, que é o caso de um número que a gente vai usar muito aqui na mecânica dos fluidos, chamado de número de Reynolds, que a gente vai ver mais para frente. Ele não conceitua número de Reynolds, tá? Mas ele já deixa explícito que a gente vai usar ele em algum momento da nossa vida, tá? Queridos, isso aqui é muito importante. Inclusive, a nossa vivência hoje é sobre equação dimensional, tá? Vocês vão perceber que em física nós temos fenômenos e eles são, tipo, cada fenômeno tem uma grandeza diferente. Por exemplo, tem força, tem aceleração, tem velocidade, tem energia, tem tempo e tem espaço. Vamos supor. E o que acontece? Cada uma dessas grandezas físicas aqui tem uma unidade. Então, qual era a unidade de força? Newton. Qual era a unidade de aceleração? Metro por segundo quadrado. De velocidade? Metro por segundo. De energia? É o joule. Tempo são os segundos. De espaço? É o metro. E assim vai. Tá vendo que para cada grandeza física eu tenho uma unidade. Tá. Porém, vocês percebem, por exemplo, velocidade. A velocidade, a grandeza dela é metros por segundo. Tá vendo que para fazer essa unidade, eu dependo de outras unidades? Que é uma unidade de comprimento e uma unidade de medida de tempo, por exemplo. Ok? Então, para fazer a unidade da velocidade, eu preciso combinar outras unidades. Tá? Existem grandezas que nós dizemos que são as grandezas base. Ou seja, são grandezas que elas existem sem precisar ser escritas como associação de outras grandezas. Essas são as grandezas base, tá? Todas as outras grandezas que não são escritas pelas grandezas base, nós chamamos de grandezas derivadas. Então, por exemplo, a velocidade a velocidade é uma grandeza em que eu não consigo escrever apenas com uma base. Eu preciso combinar a unidade de comprimento com uma unidade de tempo, ou seja, ela é derivada. Tá? É uma grandeza que a gente diz de unidades derivadas. Quem são as bases? Normalmente, nós trabalhamos com uma base. Força, comprimento e tempo. Ou a gente chama de base FLT. Essa base é chamada de base absoluta da mecânica, ou base completa da mecânica. Por quê? A força, você escreve ela em newtons. O comprimento, você escreve ele em metros, em segundos. Mas o comprimento não precisa de mais nada para ser escrito. E o tempo não precisa de mais ninguém para ser escrito. Então, ó, força em newtons. Perdão, a força é a própria força. O comprimento, a gente não precisa de ninguém para escrever ele, e o tempo também. Então, ó, força, comprimento e tempo, em inglês, fica a base FLT. Essa é a grande sacada. O que eu quero fazer? Eu quero escrever as equações que eu já conheço nesta base. Quando eu fizer a escrita das equações que eu conheço nessa base, eu consigo fazer uma análise daquela equação e dizer, olha, essa equação depende da força, essa equação não depende do comprimento, essa equação não depende do tempo.
Isso é fazer uma análise dimensional, uma análise da minha equação dimensional. Isso é escrever uma equação dimensional. Escrever uma equação dimensional é pegar uma fórmula que você conhece e escrever ela em uma base tipo FLT, escrever ela numa base completa. Quando você fizer isso, você vai conseguir verificar mais facilmente de quem ela depende e de quem aquela equação não depende. Isso é muito importante quando a gente tem um problema, que a gente monta uma equação e a gente não sabe em relação a quem aquela equação está variando. Então a gente pega a equação, escreve a sua equação dimensional e analisa ela. Vamos fazer... Ah, tá. A gente já vai fazer um exemplo, mas aqui no nosso livro a gente vai adotar essa base, FLT, de força, comprimento e tempo. Porém, existem alguns autores que usam a base MLT, que é massa, comprimento e tempo. Não é raro, tá? Tem autores que adotam essa base também. E você consegue escrever as outras equações nesta base, tá bom? Vamos ver, ó. Eu vou pegar aqui, ver. Eu vou pegar para a gente... Depois vocês leiam esse exemplo 3 inteiro, tá bom? Eu vou fazer primeiro, para vocês entenderem, vou escrever a fórmula da massa específica, ó, massa específica. Vou escrever a equação da massa específica como uma equação dimensional, na base FLT. Que significa? Eu vou tentar trocar o M e o V, o M de massa e o V de volume, por alguma coisa escrita nessa forma, ó, FLT. É isso que significa escrever uma equação na sua forma dimensional. Bom, massa. Pessoal, massa não é nenhuma força, massa não é nenhum comprimento, massa não é tempo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso encontrar uma equação que relacione massa com uma dessas 3 bases completas. O que eu vou fazer? Vou tentar escrever a massa em relação à força. Como? Eu sei que da primeira lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Se eu isolar a massa, fica força por aceleração. Gente, força é a própria força. Então, ó, já tem uma das minhas bases, uma das minhas bases completas. Aceleração normalmente é quem? Metros por segundo ao quadrado, quilômetros por segundo ao quadrado, e por aí vai. Ou seja, é uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo. Então, é isso que eu vou escrever, ó. A aceleração, pensa, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Metros é uma unidade de comprimento, L. Segundos ao quadrado é uma unidade de tempo, só que ela está ao quadrado, então coloca ao quadrado. O que eu faço agora? Quero escrever todo mundo juntinho aqui em cima. Esse t ao quadrado aqui, ó, vai subir. Vai ficar como? L vezes t elevado a menos 2, né? Porque na hora que eu trago esse t ao quadrado para cima, muda o sinal do expoente. Então, escrever segundos ao quadrado na base FLT fica L vezes t elevado a menos 2. E é isso que ele faz, ó. Massa é força por aceleração. Força na base FLT é a própria força F. A aceleração na base FLT, a gente acabou de ver que pode ser escrita como o quê? Ó, L vezes t elevado a menos 2. Ó, o que eu vou fazer agora? Ó, ele vai pegar esse t elevado a menos 2 e vai jogar ele aqui em cima. Aí o t vai ficar positivo, ó. F vezes t quadrado. Sobrou o L. O L está elevado a 1. Vou jogar o L aqui para cima também. Vai ficar menos 1. Ou seja, a massa... Na minha base FLT, ela tem essa equação. Força vezes tempo ao quadrado vezes comprimento elevado a menos 1. Pronto, escrevi a massa na sua forma de equação dimensional. O que eu vou fazer agora? Ó, preciso achar o volume, que eu estou tentando escrever a equação dimensional da massa específica. Vou achar o volume. Vocês concordam que todo volume ele é escrito assim, ó? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, ou seja, é uma medida de comprimento, que na minha base FLT o comprimento é representado por L, elevado ao cubo. Então eu consigo escrever o volume na minha base FLT como L elevado ao cubo, que é o que ele faz, ó. O volume na base FLT, na base que ele está utilizando para escrever a equação dimensional, é L ao cubo. Massa quem que era? Era F ao quadrado, perdão, era F vezes T quadrado vezes L elevado a menos 1. Agora, eu vou resolver isso daqui.
Esse L ao cubo, na hora que ele subir, vai ficar L elevado a menos 3. L elevado a menos 3 vezes L elevado a menos 1 dá L elevado a menos 4. T quadrado fica T quadrado e o F fica F. Ou seja, ó, meu peso específico na base FLT, a equação dimensional dele é essa. F vezes T quadrado vezes L elevado a menos 4. Ok? Isso você pode fazer para absolutamente qualquer equação que você conheça. Qualquer. Ok? Aqui no final desse exemplo, cadê? Ó, no final desse exemplo, ele queria encontrar o quê? Ele queria que você pegasse a viscosidade cinemática e encontrasse a equação dimensional dele na base FLT. Na hora que ele termina, olha só, ele encontrou que a viscosidade cinemática na base FLT é L ao quadrado vezes T elevado a menos 1. Tá vendo que aqui, ó, eu não tenho quem? Eu não tenho F. Sabe o que isso significa? Que a minha viscosidade cinemática independe da minha força. Ela só depende do comprimento e do tempo. Só isso. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um experimento que eu estou analisando viscosidade cinemática, eu sei que eu não tenho que ficar variando a força. Eu não devo variar a força, eu vou estar gastando dinheiro e tempo. Eu tenho que variar quem? Eu tenho que variar comprimento e variar o tempo que eu analiso aquilo. É para isso que nós usamos equações dimensionais, tá bom? Por quê? Existem alguns processos que são muito, muito caros para a gente construir. Para baratear isso, a gente faz uma simulação matemática. Para simular, a gente precisa saber o que a gente vai variar. Fazendo uma análise, escrevendo a equação que eu quero, né, na sua forma dimensional, eu consigo fazer essa análise, tá? Bom, posto isso, falei mais do que eu deveria ter dito. O professor Rodrigo, ele preparou a nossa vivência vai estar dividida em 2 fases, tá bom? Vocês já têm acesso a este roteiro, tá? E a nossa mão na massa de hoje, ela vai estar dividida em 2 fases. Na fase 1, a gente vai preencher um formulário que é o 100%. E depois a gente vai fazer uma análise dimensional. Vamos escrever uma equação a partir das... A gente vai fazer uma análise dimensional a partir da escrita de equações na base FLT. Vamos começar, então, com o nosso quiz. A nossa fase 1, que são algumas perguntinhas que ele está dando para a gente, 4, para a gente poder responder se é verdadeiro, falso, se está correto ou incorreto. Vamos lá. Pessoal, primeira pergunta. Eu vou dar 5 minutos para vocês me dizerem se é verdadeira ou falsa. Ele diz assim, ó, o fluido é uma substância que, ao ser colocada em um recipiente, assume o formato do recipiente, não possuindo forma própria. Baseado nesta definição, podemos, então, concluir que líquidos e gases são fluidos, mas os sólidos não. Verdadeiro ou falso, amados? Verdadeiro. Quem dá mais? Quem dá mais? Verdadeiro. Pois muito bem. Verdadeiro. Arrasaram. Verdadeiríssimo. Era verdadeiro sim, que fosse as respostas. Vamos lá, pergunta 2. A pergunta 2. A tensão de cisalhamento é definida como... Gente, alguém tira aí do áudio. É o Roberto que deixou o áudio ligado, ele sempre esquece. Pessoal, vamos lá. A tensão de cisalhamento ela é definida como a razão entre o módulo do componente da força e a área da superfície em que é aplicada. Portanto, é a força normal por unidade de área, sendo dada geralmente em Newton por metro quadrado, quilograma força por metro quadrado ou Dina por centímetro quadrado. Tensão de cisalhamento. Lembra daquela placa? Naquela placa tinha uma força aplicada. Qual era essa força que estava aplicada na placa?
A gente sabe que tensão de cisalhamento é força por área, mas no caso dos fluidos que a gente estava analisando, qual componente da força a gente estava analisando? Falso. Chutaram falso aqui, ó. Chutaram nada, me deram uma resposta concreta. Mais alguém? Eu acredito que seja falso. Falso. Ok. Por que ela é falsa, galera? Boa pergunta, né? Por que ela é falsa? Ela é falsa sim, mas por quê? Não é porque é o cubo, né? Não, não é isso. É erro de conceito que vocês estão tendo. Por que ela é falsa? Vou ler novamente. A tensão de cisalhamento é definida como a razão entre o módulo da componente normal da força e a área da superfície em que é aplicada. Ele falou isso, você corre lá, ó, vamos dar uma olhada. O que era uma força normal? Uma força normal é uma força que ela é aplicada sobre a superfície fazendo um ângulo de 90 graus. Quando a gente analisa, o que o Newton faz, na hora que ele faz a sua análise, ele não está analisando uma força que está fazendo 90 graus. A força não é normal. A força ela é tangencial, ó. Porque a placa está aqui, né, ó. A placa está aqui. Para você movimentar ela para lá, você não pode aplicar uma força normal, né? Você tem que aplicar uma força tangente a ela. Vocês vão perceber que o professor Rodrigo ele faz uma análise como? Ele aplica uma força oblíqua e decompõe ela em tangencial e normal. Mas o que causa a tensão desses elementos aqui nos fluidos que a gente está observando é a força tangencial, não normal. Por isso que ela está errada, porque ela fala que é a componente normal da força. Isso é falso. Pergunta 3. De forma prática, podemos dizer que a viscosidade é a propriedade que representa a dificuldade de o fluido escoar. A viscosidade é reduzida com o aumento da temperatura, independente do fluido ser líquido ou gasoso. Isso é fácil. Isso é para não zerar. Falso. Ela é falsa. Falso. Falsérrimo, mais falso do que eu. Por quê? A gente havia visto que para líquidos, o aumento da temperatura diminui a viscosidade. Mas isso é falso para os gases. Quando a gente aumenta a temperatura, a viscosidade dos gases aumenta. Ok? Então é diferente. O aumento de temperatura diminui a viscosidade de líquidos e aumenta a viscosidade dos gases. Tá em dúvida? Lembra do óleo na frigideira. O óleo ele diminui a viscosidade. Se a viscosidade é algo que impede o movimento e o óleo, conforme eu vou aquecendo a panela, ele vai ficando mais fácil de sambar na panela, a viscosidade diminuiu. Então, com aumento de temperatura, diminui a viscosidade de líquidos e aumenta a viscosidade de gases. Esta próxima é para vocês me dizerem qual propriedade ele está falando. Olha lá. Algumas propriedades dos fluidos são relativamente simples, mas seus nomes podem causar certas confusões. Para fins didáticos, os fluidos são admitidos como meios contínuos e homogêneos, ou seja, as propriedades em cada ponto do fluido coincidem com as suas propriedades médias. Com isso em mente, relacione as definições a seguir com o nome da propriedade do fluido. Olha lá, a primeira propriedade que ele diz que é o seguinte: é obtida pela razão entre a massa do corpo e o volume total, não levando em consideração se o corpo é maciço ou oco. Massa dividido por volume, e ele não está levando em consideração se o corpo é maciço ou oco. Densidade? Pois muito que bem, densidade. Tá? Na hora que ele desconsiderar o volume do oco, na hora que ele desconsiderar o volume do vazio, eu vou ter quem? Massa específica. Olha lá. É definida como a razão entre a massa do corpo e o volume, caso o corpo analisado seja maciço e homogêneo, ou caso a parte oca seja desconsiderada. Isso é? Você falou agora da massa, né?
Exato, isso é massa específica. Tá bom, gente? Essa é a diferença, ó. Pensa no coco. Pensa no coco, pensa um coco. O coco, ele tem um vazio lá dentro, beleza? Se eu calcular a densidade desse coco, eu não vou desconsiderar aquele volume que o vazio dentro do coco está causando, beleza? Na hora que eu vou calcular a massa específica do coco, sim. Eu vou calcular, vou pegar a massa do coco, né, que vai ser a casca e a fruta, e vou dividir apenas pelo volume que essa fruta e essa casca estão ocupando. Eu vou desconsiderar o volume do vazio dentro do coco, beleza? Por isso que normalmente a massa específica é um valor maior do que a densidade, tá bom? Normalmente. Olha lá. Terceiro, é obtida pela razão entre o peso e o volume de um corpo. Eu só falei de uma propriedade que a gente relaciona peso e volume. É possível ser calculada também multiplicando a massa específica pela aceleração da gravidade. Isso é fácil, hein, gente? Qual era a propriedade que relacionava? Dividia peso por volume. É o gama. Qual que é o nome desse gama? O gama é o peso específico? Gama é o peso específico, muito que bem. Peso específico, ok? Volume é peso dividido por volume, é peso específico. E, finalmente, é obtida pela razão entre a viscosidade absoluta e a massa específica, só sobrou viscosidade cinemática, né? Viscosidade cinemática é aquele Vzinho deitado, que é a viscosidade absoluta, que é o Mi, dividido pela massa específica, que é o Rho. Tá bom? Okay. Vamos finalizar. Olha lá, tivemos 100% de acerto, tá bom? Ó, então a gente vinha acertando desde o começo, ok? Queridos, vamos agora para a segunda fase, a fase da análise dimensional. Na descrição de fenômenos físicos, encontramos diversos tipos de grandezas diferentes, por exemplo, força, aceleração, velocidade, energia, tempo e espaço. Como você bem sabe, cada uma dessas grandezas, sempre que você entrar, gente, entra com o seu áudio desligado, tá bom? Como você bem sabe, cada uma dessas grandezas é dada por dimensões e unidades diferentes. Óbvio. Mas, ao analisá-las, podemos identificar que elas não são todas independentes entre si. Aquelas que são independentes serão a nossa base, uma vez que estão relacionadas por leis físicas e definições. Assim, podemos reduzir este conjunto de grandezas para apenas 3 grandezas independentes, a partir das quais podem ser obtidas todas as outras, sendo chamadas de base completa da mecânica. Tá bom? Base que nós vamos usar nesse livro é FLT. Vamos tentar escrever tudo como sendo... Vamos tentar escrever tudo como força, comprimento e tempo, tá bom? Olha lá a questão. Ele quer que você utilize a base FLT para encontrar a equação dimensional das seguintes propriedades do fluido, ó. Tensão de cisalhamento, massa específica a gente já fez, a gente já encontrou a fórmula da massa específica para essa base FLT, eu fiz esse exemplo com vocês, então, ó, isso aqui já foi feito. E peso específico. Quero que vocês comecem, quer ver, ó, para a massa específica nós tínhamos encontrado que a equação dimensional dela era F vezes L elevado a menos 4 vezes T elevado ao quadrado. Tenta começar pelo peso específico. Peso específico era quem? Opa! Peso específico era quem? Era o peso por volume. Ou, mais fácil ainda, ó. Peso específico era quem? Era a massa específica vezes a gravidade. Pega essa formulazinha, ó, do peso específico e tenta escrever ela
na sua equação dimensional, na sua forma de equação dimensional. O ρ você já sabe, a gente já tinha feito, ó. O ρ a gente já sabe. O ρ na equação dimensional é F vezes L elevado a menos 4 vezes T. E a gravidade? Escreva a primeira equação da gravidade na sua forma dimensional e em seguida coloca ela aqui nessa formulazinha e me diz qual que é a fórmula, qual é a equação dimensional do peso específico. Vou dar um tempo aí para vocês. A gravidade aí seria aceleração, né? Isso, aceleração. Massa é c ao quadrado, né? Isso, exato. É isso aí. Tenta agora escrever. A gravidade é uma aceleração, né? A gente já viu já escrito uma Mas aceleração na não base precisa FLT. colocar número, né? Só a unidade de medida que a gente está fazendo, né? É que Isso. sem número fica atrapalhado. Ah, não, é. Mas assim, ó, depois que você pega o jeito, viu, Isis, aí vai embora. Igual você lembrou, pô, a gravidade é uma aceleração, a aceleração normalmente é metros por segundo ao quadrado, quilômetros por segundo ao quadrado. Então, se eu pegar e colocar L por T quadrado, é a mesma coisa que eu escrever aceleração. Mesma coisa. Ah, sim. Dá uma confusão na cabeça, por mais que você Dá. sabe, fica confundindo. Nossa, como dá. Gente, muito bem, Aí Isis. Vai, hã? vai, fala pra mim. Vai ficar L
Aí esse T, vou dividir, como está multiplicando, ele não vai ficar negativo, né? Ele vai Vai, ficar na hora que L, ele tá embaixo dividindo, na hora que ele subir vai ficar t elevado a menos 2. vai ficar L vezes P elevado a menos 2. Isso aí. Agora que você já tem a aceleração da gravidade, vai aqui ó, na fórmula do peso específico, substituir essa equação que você achou para gravidade, pega essa equação aqui da massa específica que a gente já tinha calculado e substitui ela também. O menos 4 com L, eu posso diminuir que está positivo, né? Se você tem menos 4 mais 1, vai sobrar? Menos 3, né? Isso daí. Menos 3. Menos 3. Vai ficar F, L menos 3 vezes T menos 2 com mais 1, vai ficar menos 1? Não, ó. Ah, eu esqueci de pôr o quadrado aqui, ó. Meu quadrado ficou pequenininho. Desculpa, tá? Ah, tá. Então vai ficar. Perdão. Ô, professor, a minha ficou F, L menos 3 e T2, é isso? Falta, ó, quase, Rô. Porque aqui na massa específica você tem t ao quadrado, né, ó. Ah, E eu aqui não. na gravidade você tem t elevado a menos 2. Então t a menos 2 com t ao quadrado vai cortar. Vou cortar, Eu vou não tinha fazer. visto, eu não tinha visto esse em cima, aí em cima que tinha um 2, É não. que eu esqueci de pôr ele também. Hum. Ó, é isso mesmo, viu, queridos? Olha lá, ó. Cadê? FL menos 3 vezes T a zero, aí o T some e fica só FL menos 3. Exato. Então, ó, a gente já tinha encontrado aqui, ó, a massa específica. Se a gente fizer isso, a gente sabe que o peso específico é a massa específica vezes a gravidade. Tudo bem. Massa específica, já encontramos a equação dimensional. Gravidade é uma aceleração. Então, toda aceleração é metros por segundo ao quadrado, lá no SI. Se metros é uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo elevado ao quadrado. Esse t quadrado, para ele subir, o expoente dele tem que ficar negativo. Então, a gravidade, a sua equação dimensional, é L vezes t elevado a menos 2. Horas, munidos da massa específica e da gravidade, consigo escrever o peso específico. Então, olha lá, ó, vou multiplicar massa específica pela gravidade. Massa específica é F vezes t quadrado vezes L elevado a menos 4. Gravidade é L vezes t elevado a menos 2. T quadrado com t a menos 2 corta. Por que que corta, pessoal? Porque em matemática, quando a gente tem uma base, temos a mesma base, a gente pode somar os expoentes. Na hora que você tem um número que tem uma base multiplicando por outro número que está na mesma base, você pode repetir a base e somar os expoentes. 2 menos 2 é zero. T elevado a zero é 1. Tá bom? É por isso que eu digo que corta, por assim dizer. Porque eu estou fazendo esse processo matemático aqui. Então, ó, t quadrado vai sumir com t a menos 2. Agora, ó, mais uma vez, ó, L elevado a menos 4 com L elevado a 1. Tá multiplicando, né? Mesma base. Então, repete a base e soma os expoentes. É como se fosse x elevado a menos 4 com x elevado a 1. Menos 4 com mais 1 dá menos 3, ó. L elevado a menos 3. A força não reagiu com ninguém, por assim dizer. Então, a gente pode escrever a fórmula da massa específica, do peso específico, perdão. A equação dimensional do peso específico é F vezes L elevado a menos 3. O que significa? Tá vendo que não tem tempo? Significa que o peso específico independe do tempo, ele não depende do tempo. Ele depende apenas da força e do comprimento. É para isso que a gente usa uma equação dimensional, para fazer uma análise da dimensão, tá? Vamos ver qual era o outro. O outro era a tensão de cisalhamento. O que era a tensão de cisalhamento? Ó, a tensão de cisalhamento era força tangencial por área. Escreve essa equação dimensional para mim, ó. Tensão de cisalhamento é força por área. Quanto que dá? Qual é a equação que dá?
A área seria como se fosse metro quadrado, então eu falo que é L, né? L quadrado. Isso, exato. E a força é a própria força mesmo, né? Esse FT tangencial não quer dizer nada, eu chamo ele de F normal. Pode ser de F, porque essa força tangencial, apesar de ser uma força tangencial, ela ainda continua sendo uma força, né? Entendi. Sempre eu vou colocar como se fosse esse entre colchetes, seria chamado de módulo ou não? É que a gente coloca entre colchetes para indicar que a gente está falando da base dimensional, que a gente quer a unidade, entendeu? É para isso que a gente coloca entre colchetes. HF sobre L ao quadrado? E isso aí o L vai subir, vai ficar F vezes L menos 2? exato. É, É isso mesmo. mas aí eu deixo ele entre colchetes ou não? Não, você deixa ele assim, ó. A gente só coloca entre colchetes para dizer que a gente vai fazer uma análise dimensional. Só para isso, tá? Então, olha lá, ó. Eu sei que fazendo a análise dimensional da força tangencial, se eu olhar para a minha base FLT, a força é uma força mesmo. E a área, normalmente a área é o quê? Metro quadrado, centímetro ao quadrado, quilômetro quadrado. É sempre uma unidade de comprimento, né, de distância, que é L elevado ao quadrado. Então, L ao quadrado. Como esse L ao quadrado é feio a gente deixar ele aqui embaixo, se eu colocar ele aqui em cima, junto com F, só o sinal do expoente que vai mudar. F vezes L elevado a menos 2. Ok? Queridos. Voltei para cá. Pode Você perguntar? escrever equações dimensionais. Não é difícil. É tipo assim, é até gostoso fazer na hora que você pega o jeito, tá? Então, lá no livro de vocês, ele faz várias dessas análises e ele também faz alguns exemplos no final do livro que também do capítulo que também tratam disso. Recomendo fortemente que vocês façam. Esse capítulo ele não é difícil. Essa introdução de mecânica dos fluidos não é difícil e vocês precisam ter esses conceitos muito bem arraigados, enraizados em vocês. Então, se vocês ainda não tiveram tempo de ler o capítulo, leia. Leia ele com muita atenção. Ele não é um capítulo extenso, como foi o primeiro capítulo, ele é mais curtinho, ele é mais seco, por assim dizer, apesar de a gente estar falando de fluidos, ele é mais seco. Leiam ele com atenção, refaçam, faz os exercícios, os exemplos que estão no final dele. Se você sentir necessidade, refaça os exemplos que ele faz também bonitinho, para você não levar dúvida para a próxima semana, porque a gente vai usar esses conceitos bastante, tá bom? Principalmente na hora que a gente vê número de Reynolds. Então, ó, o que eu tinha para falar para vocês era isso hoje. Basicamente era isso, tá? Falamos sobre tensão de cisalhamento, sobre como que é um fluido, falamos sobre viscosidade, que é a resistência do fluido ao movimento, falamos dos dois tipos de viscosidade que existem, a dinâmica e a cinemática, de peso específico, massa específica, de densidade. Principalmente a questão de densidade e massa específica era algo que a gente tinha muitas dúvidas. Eu lembro que a gente viu alguma coisa nos laboratórios de física mecânica no ano passado, se não me engano. E a gente ficou assim meio que em dúvida, tá? Tenta diferenciar bem esses dois conceitos para vocês não levarem mais essa dúvida para frente, ok? No mais, queridos, é isso que nós tínhamos para hoje, tá? Ao longo da semana, conforme vocês forem estudando e for surgindo dúvidas, me enviem lá no grupo, tá? Assim que eu puder, eu as respondo sem nenhum problema, tá? Ok? Inclusive as dúvidas referentes à aula passada, que foi sobre balanço de massas. Eu não sei se vocês já deram uma olhadinha no mapa. O mapa faz um super balanço de massas para começar, tá? Mas a gente vai tirar aí um dia para falar sobre esse mapa também, tá bom? Amados, ó, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Deu 7 horas, não tinha ninguém aqui, eu fiquei, putz, vou ter que fazer sozinho, que chato. Aí eu fiquei feliz que vocês entraram, fiquei bem contente, tá? Eu achei que hoje rendeu bastante. Muito obrigado, Ela, de coração. A gente que agradece. Ó, já vou postar lá no YouTube, já no nosso canal do YouTube, para vocês depois, se quiserem rever, poderem rever. E daí eu jogo o link lá no grupo da gente, tá bom? Valeu, Ar. Obrigado. Falou, Arthur. Professor. Boa noite. Valeu, gente. Na hora que a gente voltar, vocês pagam uma cerveja aí pra mim.
Fechou. Fechou. Eu gosto disso, hein? Eu tomo Heineken. Chato para... Nossa, muito chato, meu. Queridos, Nenhum problema. nenhum problema.